agradecer pela senhora ter entendido a situação que a gente passou verdade. Na segunda-feira. Né? E a gente queria agradecer muito por você ter entendido a situação. A nossa e a gente vai dar situação. melhor da gente agora aqui no trabalho. Muito obrigada. Verdade. Então, os povos bárbaros eram romanos que viviam com muitos povos estrangeiros e eles não falavam nem grego nem latim. E também viviam ali perto do rio, como é que é o nome do rio? Não sei. Rebo e Danúbio, eu acho que é assim que fala. E a economia deles era a agricultura e a agropecuária. A religião e a cultura estava vinculada com o espírito guerreiro deles. Eles não tinham templos religiosos nem nada dessas coisas. E foi os povos germânicos que formaram o Império Romano. E eles tinham muitos contatos com outros povos, contatos pacíficos, que eram comerciais e diplomáticos. E eles eram pessoas que também eles tinham guerras de território, porque eles queriam conquistar mais territórios. E quando teve um povo, o Huno, que atacou outros povos, e esses povos tiveram que sair de onde eles estavam para ir para o extremo oriente, ocidente. E eles ao chegarem no extremo ocidente, eles entraram no Império Romano, né? Eles deixavam. E acontece que quando eles chegaram lá e começaram a participar, começou uma ruralização. Uma ruralização e houve a queda do poder político maior. Do Império, né? E aí, em 476, o Império Romano acabou e começou a Idade Média, que foi um período histórico que durou 10 séculos. Foi de 100 mil anos, né? 100 mil anos? Não, 1000 anos. 10 séculos. 10 séculos são 100 anos. 100 anos. 1000 anos. 1000 anos. São 1000 anos. 1000 anos. Isso. Vai. Então, gente, prof. Vai, mulher. A Idade Média é dividida entre alta e baixa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre alta, porque eu não tenho nada baixa, mas tudo bem. A Alta Idade Média, o meio econômico deles era por troca de mercadorias uns com os outros, não tinha a moeda, quer dizer, tinha a moeda até, só que não era universal. E não era, então tinha dificuldade tinha dificuldade de circulação. E eles faziam escambo. Troca. Faziam trocas. Escambo e o meio político. E o que mandava na época era a igreja, e por isso que é chamada Idade das Trevas, porque é um período onde os camponeses, esse tipo de pessoa, eram praticamente escravos. Não era totalmente escravo porque recebiam casas, tinham terras para poder, só que tinha fidelidade, pra viver, esse tipo de coisa. Mas era uma vida muito difícil, que você passava a vida para pagar impostos e trabalhar para os outros. Sim, trabalhar para a igreja, porque era ela que mandava naquela época. Acabou que para os camponeses lá não era tão benéfico, porque você tinha que, quanto mais você trabalhasse, mais a igreja ia sugar você. E por causa disso, alguns historiadores, estudantes dessas áreas, eles acham que na época da Idade Média foi uma regressão cultural, porque por causa disso eles não deixavam as pessoas evoluírem. Outros tentam defender essa época, dizendo que eles desenvolveram a cartografia, aquele negócio lá, eles deixaram a língua moderna, e eles também evoluíram os navios nessa época. Contribuíram um pouquinho para a tecnologia atual. Mas de qualquer forma, eu particularmente considero também que foi meio que uma regressão da época. Na época estava meio que começando o capitalismo, mas ainda não era. Não, mas isso foi na Baixa Idade Média, quando era essa época era feudalismo. Que tínhamos aí também o clero, a nobreza, e os servos, camponeses e tal. Bom, os francos, eles eram um povo de origem germânica, eles germinaram para a Gália,
E em 841, o chefe Clovis Franco, ele foi coroado rei. E aí ele foi coroado por conta da dinastia. Na morte do Carlos Magno, quando ele morreu em 814, o filho dele, Luís, como ele era conhecido como Luís o Piedoso, ele queria, tipo, meio que caçar uma solução para resolver o negócio do império. Só que aí nisso, ele não tinha, era cada vez mais difícil, tipo, uma sociedade onde era uma sociedade ruralizada. Era mais difícil ainda, porque tipo, nessa época ele já estava sem moeda para pagar os soldados e os funcionários, que tipo, eles recebiam o serviço deles em troca de terra. Então aí, como foi essa confusão, os nobres já... Como é que fala mesmo que ele... Os nobres, eles... Como é que é? Não sei o nome. Aristocracia. Não, os nobres eles já dificultavam muito a divisão do governo. Então, com essa dificuldade da divisão do governo, os nobres eles queriam sempre estar aumentando mais os seus impostos e expandindo o império. E aí, com isso tudo, os dois filhos de Luís se rebelaram contra ele. E aí foi quando a nobreza quis tomar a frente para Dar um fim? Não, é pra expandir mesmo no império. Eles queriam alcançar o máximo de territórios, vamos dizer assim. E é isso, gente. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. A divisão, né? Aí, Aquele menino ele parece um foi Gustavo coroado da rei vida. por isso. É irmão dele. Depois ele Tá explicado. se converteu Ele se converteu. ao cristianismo. E por isso ele, tipo, venceu todo A maioria das pessoas viraram cristãs. Eles tiveram uma certa dificuldade de manter a religião antiga. E isso causou que eles liberaram o culto cristão. Porque o rei também se tornou cristão. Que seria o Editado de Milão, né? É. O Editado que a gente apresentou no trabalho, no seminário, que era dos servos, dos vilões e dos escravos, que eram todos camponeses, de qualquer forma. E eles eles tinham que trabalhar pros carinhas lá. Pra igreja, né? Que era a igreja que controlava tudo na época, né? E eles quem tinham que dar 10% do que eles produziam era para dízima, 50% era para pagar o aluguel dos impostos de onde ele morava, no caso os servos. Sim, e também tinha uma... Eu não lembro agora o nome certo, mas que se dava a determinada terra que os camponeses tinham que trabalhar pros que mandavam neles, os patrões, digamos assim. Pro clero. E Não, era tinha clero, era que pro patrão. todos podiam trabalhar e tinha que era terra comum, que era onde os camponeses viviam junto com os vilões. E os vilões, que a Fabíola não especificou, que só ficou claro no seminário, que eram as pessoas que não eram obrigadas a viver ali. Elas podiam passar o tempo que eles precisassem, sei lá, 2, 3, 1 ano, se quisessem ficar ali. Só que durante esse tempo eles também tinham que pagar... E tinha que manter fidelidade, né? Tinha que pagar os impostos para a igreja. E isso acabou que... Isso acabou que os camponeses não era tão benéfico, porque eles... Quanto mais eles trabalhassem, mais a igreja ia sugar eles. Mas então, eles assim, iam pedir pra pagar os impostos. sim, né? e tipo, não ganhava nada em troca, era só mesmo uma proteção que era cedida e a moradia mesmo. E a moradia. E tanto é que quando eles morriam, os seus filhos ainda tinham que pagar pra Continuar viver na terra pagando. que era deles, É, digamos mão assim. morta. Isso, que era chamada mão morta. morta. E